Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo através do nosso Facebook. Coloca lá no seu aplicativo Mais FM, TV Mais, você consegue acessar o programa na íntegra. Dá para assistir, comentar, compartilhar, interagir conosco. E para você que quer assistir na sua telona, na sua TV, coloca lá no nosso canal no YouTube, TV Mais Iguatu. Assista o programa Mais Justiça, também dá para interagir por lá, você pode mandar aí o seu comentário, dá para curtir, compartilhar também, interagir sobre o programa de hoje. Nos outros canais a gente tem também o programa sendo transmitido ao vivo para o nosso portal maisfm.com e você também consegue acompanhar a Rádio Mais FM no Rádiosnet. Então tem várias as formas de você acompanhar o programa de hoje. Para participar daquele jeito tradicional, nosso WhatsApp 8835812171. Mande a sua pergunta para a gente, colabore com o programa, participe, canal liberado. O programa é dedicado a você, ouvinte e internauta. E olha só, na edição de hoje, a gente vai falar sobre desapropriação do Estado para interesse público. Um tema que você pode até achar que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com um parente seu, pode ter a ver com você no futuro, já pode ter passado por uma situação dessa e não saber o que fazer. Então, acompanhe o programa conosco, acompanhe a partir de agora. E a gente quer dar as boas-vindas ao advogado convidado para o programa, Dr. Emerson Matias, falando sobre esse tema novo, inclusive, para o Mais Justiça, mas que realmente interessa a grande parte da população. Não é isso? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Bom dia, pessoal da Mais FM aí. Bom dia a todos os meus nobres colegas da UAB, nobres guerreiros. Bom dia a todos os meus clientes, que são a razão maior do meu trabalho. Eu costumo dizer que esse instituto é bem antigo, mais antigo do que a gente pensa. Com todo... dá também aos meus irmãos ateus, mas eu costumo dizer que o Instituto da Desapropriação veio desde os tempos da Bíblia, quando Deus destituiu Lúcifer do reino do céu, destituiu Adão e Eva do paraíso. Mas só que o que tem que ser feito hoje em dia é sopesar os dois princípios: o princípio da soberania, que significa o interesse público, e da dignidade da pessoa humana, que é o direito da propriedade. Esses dois princípios, eles têm que ser analisados no caso concreto, quando se trata do Instituto da Apropriação, porque quem vai desapropriar tem que ver se realmente tem um interesse público, tem que justificar esse interesse, entendeu? E se não tiver essa justificativa desse interesse, o Instituto pode perder a sua objetividade jurídica. Bom, para quem está nos acompanhando, para entender um pouquinho sobre o tema que estamos abordando no programa Mais Justiça de hoje, desde já agradecer a você ouvinte, você internauta, que sempre está nos dando aí a honra da sua audiência em todos os programas. Esse programa que vem toda sexta-feira, trazendo um advogado, uma advogada, um profissional da área do direito, para tirar as dúvidas da população de vários os temas atuais, temas modernos, temas interessantes, temas amplos, polêmicos, enfim, a gente fala de tudo aqui no programa Mais Justiça há mais de 10 anos. Bom, doutor Emerson, o que a gente pode entender por desapropriação, né? O que significa esse termo em linhas gerais para quem está nos acompanhando? Pronto, como eu te falei, é o interesse público da administração sobre o interesse privado que ela tem. Um exemplo, eu sou o prefeito da cidade e quero desapropriar a sua casa, Daniela.
Aí eu vou dizer, chegar lá e só desapropriar. Isso era feito na época da Idade Média, que eu chegava lá e dizia, em nome do rei, vou desapropriar isso aqui, e talvez não lhe dava nada, né? Hoje não, hoje existe uma lei, apesar do código, não existir um código administrativo, a gente usa muito a Constituição, mas tem a lei específica da desapropriação, que é a 13.615. Aí eu vou ter que dar uma justa causa, abrir um edital, fazer todo um processo para conseguir esse objetivo. Não pode ser feito assim, digamos assim, a ferro e a fogo. Tem que ser uma coisa toda sopesada, toda tem um processo legal. Tem um rito, né, Exatamente. A ser obedecido, né? As etapas que devem ser obedecidas. Normalmente esse processo de desapropriação, ele é demorado? Nem sempre. Quando a parte de acordo, no caso o expropriado, ele é mais rápido. Tem vezes que não vai nem para a justiça, depósito de dinheiro, a pessoa aceita e pronto, se resolve. Com relação aos valores, são justos? O senhor tem exemplos aí para comentar conosco que quando existe a desapropriação para interesse público, o valor pago por aquele bem é justo, é legal? É um tema polêmico, porque é o seguinte, isso é muito na subjetividade, né? Um exemplo, esse celular para mim, eu posso dizer que ele vale R$1.000, mas para você vai dizer que ele vale 500, né? Um exemplo, mas sua casa tem sua tabela no IPTU, quanto você paga, né? Aí tem gente que acha que tá fazendo negócio, botando um IPTU baixo para pagar imposto baixo, aí quando for passar por um processo de desapropriação, o Estado o Estado, seja lá qual ente que tiver desapropriando, vai pagar o valor venal do imóvel que tá no IPTU. É verdade, o senhor lembrou também o seguinte, né? O Estado, a gente fala aqui desapropriação do Estado para interesse público, mas o Estado no sentido do governo, Exato. Né? Pode ser a prefeitura, Exato, pode ser o Estado federal, pode ser o governo, no sentido amplo, né? Inclusive os valores também de avaliação, os processos são diferentes quando se trata do município, do Estado, da federação. São. E tanto que quando a pessoa não concorda, litiga, ela pode contratar um perito para fazer a avaliação e dizer um valor, porque ela não vai dizer não quero, não vai, não vou deixar. O interesse público sempre prevalece sobre o interesse privado. Exatamente, ele só vai discutir o preço. Normalmente é assim que acontece, né? Agora, para quem está nos acompanhando, o tema realmente ele se mistura entre direito administrativo, direito imobiliário, né? Realmente é bastante amplo, mas aí eu volto a dizer, às vezes você já passou por uma situação dessa, né? Teve um bem, né? Um imóvel, seja um terreno, uma casa, enfim, e passou por um processo de desapropriação, ficou aí com dúvida se aquele valor era legal, se aquele valor estava correto, era justo. Dá para reaver algum valor que você achou que foi injusto? É possível fazer alguma coisa com relação ao processo que já foi finalizado? Tem um nomezinho que o pessoal pensa que é palavrão, mas não é deixa eu ver aqui, até anotei aqui. Travigestação. Tem a travigestação legal e tem a travigestação ilegal. O que é a travigestação legal? É quando o governo desapropria seu imóvel, um exemplo, ele diz que é para interesse público. Aí depois ele faz uma coisa para utilidade pública, ou seja, ele desvirtua. Não deixa de ser legal, mas só que ele não teve um interesse primário que era da desapropriação, ele fez para outra coisa. Certo. Por exemplo, ele quer lá construir uma escola. Aí depois ele constrói uma praça, outra coisa, entendeu? Aí tem aí que é a legal. A ilegal é quando ele desapropria, entendeu? Não faz nada, deixa o terreno lá e deixa terceiros usar. Eu teve um caso de um cliente meu que foi o Denox, desapropriou o terreno dele, tá entendendo? Eu só não consegui reaver o terreno porque o dinheiro já tinha sido depositado, né? Aí deixou lá e terceiros estão usando o terreno dele. Ou seja, não teve nenhuma destinação. Foi feito o açudoróis, tudo bem, aí seca as águas, aí os terceiros usam lá para criar cabra, gado. Ou seja, não teve uma destinação específica, entendeu? Aí chama travigestação ilegal. Aí nesse caso, se o governo não pagou,
a indenização, entendeu? Cabe restituir, mesmo estando em processo, entendeu? Se ele não pagou ainda o valor do imóvel. Mas isso é muito difícil acontecer, porque geralmente quando eles decretam o edital de expropriação, ele deposita logo o valor. Menos sendo injusto, sendo baixo, algum valor eles depositam, porque eles sabem que pode acontecer esse caso. Para evitar que a pessoa ingresse na justiça. Exatamente. Contra o Ou seja, os dois princípios, como eu falei, a soberania, que se divide em um subprincípio do interesse público, que é do Estado, e a dignidade da pessoa humana, que é o subprincípio, que é a propriedade. Esses dois subprincípios, interesse público e propriedade, sempre vai estar lado a lado. Aí vai dizer qual que vai prevalecer, vai ser no caso concreto, né? Muito bem, agradecer aqui a audiência dos nossos ouvintes, os nossos internautas participando aqui conosco, mandando a sua colaboração através dos nossos canais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também do nosso WhatsApp. Doutor Hermeson Matias falando aqui sobre desapropriação do Estado para interesse público. E aí, doutor Hermeson, a gente tem algumas nomenclaturas, né? Tem a desapropriação por interesse público, necessidade pública e utilidade pública. O que significa? Bom, boa pergunta. E essas são bem sutil, entendeu? Interesse público é quando há um interesse, digamos assim, primário do Estado. Por exemplo, vai desapropriar para construir uma escola, né? E aí você sabe que educação e saúde é coisa... Prioridade, né? Uhum. Então, de primário da escola. Qual é o outro aí que tu falou? Necessidade pública. Pronto. Necessidade. Vai construir vai desapropriar uma área, um exemplo, aqui na nossa região, tem a grande escassez de água, principalmente na região como Pedra Branca, aquele sertão, né? Certo. Vai desapropriar uma grande área para construir um açude. Nesse caso é uma coisa de necessidade, e água, ninguém vive sem água, né? Sim, verdade. E qual é o outro? E a outra é a utilidade pública. A utilidade pública é uma coisa que é muito subjetiva. Uma praça, vai um ginásio poliesportivo, entendeu? Uma coisa bem mais light, digamos assim, que não tem aquela necessidade urgente, pode ser um processo mais demorado. Dos três, o que é mais rápido é a necessidade pública. Tem que ser resolvido logo, porque não pode esperar. É uma coisa necessária do Estado. O senhor citou aí bem, né, a questão da seca, né? Com exatamente. certeza nos meses de seca, nos anos de seca, melhor dizendo, muitos terrenos, muitas propriedades podem ser desapropriadas para a utilização de cavar poços, para construir açudes, né? Isso aí realmente é algo mais urgente, né? Com toda certeza, né? Bom, a gente lembra também o seguinte, né? Que é importante a gente procurar sempre um advogado para que possa dar realmente as devidas orientações sobre esse processo de desapropriação em cada momento do processo, né? Quando a pessoa é contactada pelo Estado a gente fala no ente público, quando a pessoa é notificada, tem todo um processo, todo um rito que deve ser obedecido, mas se você tiver acompanhado de um advogado, ele vai poder repassar para você se tudo aquilo realmente está dentro da lei. Exatamente, se tudo aquilo tá da lei, ele pode descobrir brechas que pode lhe auxiliar. Eu mesmo peguei um caso dessa área, que a maioria dos advogados o meu cliente chegou, não, eu disse aqui que não dá certo por causa do tempo. Não, faz muito tempo, não dá certo. Advogado tal disse que não dá certo. Depois deixa eu olhar. Aí eu olhei, mandei fazer paguei para uma correspondente fazer baixar o processo lá em Fortaleza e mandar para mim, que na época não existia nem Justiça Federal aqui, correspondente era a terceira vara federal. Aí olhei, o processo era de 93, ó, pode ver como era antigo, né? Aí, eita, como é que eu faço agora? Prescreveu, rapaz, mas há mais de 10 anos isso aqui. Aí eu fui. É por isso que é bom escutar o cliente. O cliente disse, não, meu sogro se chama fulano de tal, mas o oficial lá chegou chamando ele de apelido. A intimação não foi feita não. Eu olhei, opa, aí meus olhos brilharam. Eu digo, agora cabe, invisto na intimação, ou seja, eu consegui anular todo o processo e consegui reaver o dinheiro, que provavelmente se fosse o Instituto da Prescrição e da Decadência já tinha passado. Mas por causa do vício no processo, isso aí quem vai identificar é um advogado, não vai ser um particular, exatamente, né? Por isso que é bom você tem muita gente aí que tem direito a receber
dinheiro aí, de processo do Trusul, desses outros açudes aí, tem vezes que nem sabe, que não foi atrás, que é muito antigo, ou alguns orientaram que não tinha direito, mas vai olhar direitinho que cada caso é um caso. Você não pode generalizar, não. Passou de 10 anos, já não tem direito. Não, no direito eu gosto do direito por isso, que ele é subjetivo. Não existe fórmula mágica. Até fórmula de bolo você tem que alterar alguma coisa. No direito tem cada caso, é um caso. O senhor falou aí dos 10 anos, né? É esse o prazo de caducidade, a prescrição? Não, porque é o seguinte, é 2 institutos. É o instituto da prescrição e da decadência. O que significa prescrição? É o direito de você agir. Ou seja, você tem um direito, passa 5 anos e você não age, você não pode mais cobrar esse direito. Né? Mas ainda você tem esse direito. Certo. Entendeu? Já a decadência, quando passa esse prazo, você perde o direito em si. Né? Tanto o direito de agir como o próprio direito. Muito bem, a gente mencionou aqui algumas hipóteses, né, de desapropriação por interesse público, necessidade pública e utilidade pública. Mas existem algumas situações onde não é possível fazer a desapropriação. Quais seriam elas? Bens personalíssimos. Aí, o que é bem personalíssimo aí é a questão muito subjetiva. Eu acho que um bem personalíssimo, para mim, eu considero roupa, joia. Eu não sei se um carro é um bem personalíssimo, mas uma casa, mesmo se ela for decretada bem de família, também é uma coisa muito subjetiva. Mas bem personalismo, para mim, tem que ser só uma coisa que é muito pessoal sua. Deixa eu ver, uma caneta. Algo transferível. Exatamente. Algo que é muito pessoal, entendeu? Que não pode transferir. Exatamente. Interessante. Tem algumas situações, né, alguns efeitos da desapropriação. Por exemplo, foi dada a entrada do processo de desapropriação, a pessoa foi notificada. O que acontece de imediato com aquele imóvel e com aquela pessoa? A pessoa já tem um prazo para poder deixar o imóvel. Como é que funciona exatamente todas essas fases? Bom, feito a decretação do edital, tá entendendo? 15 dias para intimação, aí dá mais um prazo para ela responder. Geralmente demora de torno de 3 meses só para essa fase de burocrática antes de ir para a justiça, entendeu? Sim. Aí se ela aceitar o processo, se resolve entre 3, 4 meses, no máximo 6 meses. Aí se ela questionar judicialmente, é que demora mais mais tempo, né? Que vai ter, ela pode arrolar perito, pode recorrer, entendeu? Fazer todo aquele procâmbio legal. Mas a maioria das vezes eu mesmo tenho essa dificuldade, porque os clientes, eu vou desabafar aqui, eles não querem gastar com advogado, não. Eles querem, se você chegar assim e dizer, eu cobro tanto para resolver isso aqui, eles dizem assim, doutor, a gente vai ganhar quanto para depois a gente dividir. Geralmente eles fazem um acordo e aceitam o processo administrativo, né? Tem casos que eles aceitam o processo administrativo, recebem o dinheiro, aí depois que reaver judicialmente, é complicado. É até bom, você falou da questão do advogado, né? Porque às vezes a pessoa aceita a desapropriação, aceita o acordo, depois procura o advogado. Há um tempo para tudo isso. Então, se demora muito mais para você, somente após um bom tempo, procurar um advogado, dá muito mais trabalho para o advogado e talvez até o valor seja alterado, por conta da demanda e da dificuldade de resolver o problema do cliente. Certeza, isso aí, porque se não for feita uma coisa ágil, é porque o pessoal não tem consciência do direito dele. E acha que já criou essa cultura aqui com o cliente, com o advogado tem que receber 30% e tem que ser aquilo que quando sair a causa. A nossa classe, para tu ter noção, muitos aqui não cobram por consulta. Porque se você for para um médico, o médico antes de olhar na sua cara, você já tem que pagar para atender dele, né? É verdade. Aí eu disse isso pra minha mãe, ela disse, você quer comparar um médico com um advogado? Eu disse, tá bom, só ficar calado, pra tu ver como a profissão tá sendo desvalorizada, né? Mas eu espero que um dia isso mude, que a nossa profissão seja mais reconhecida nesse sentido.
Porque é complicado. É complicado. Só quem milita na lida da advocacia sabe o quanto é difícil sobreviver nesse ramo. Deixa eu agradecer mais uma vez, doutor Emerson, às pessoas que estão acompanhando o programa Mais Justiça, falando sobre desapropriação do Estado para interesse público, falando sobre os tipos de desapropriação, os exemplos, né, citando aqui alguns momentos desse processo. Agradecer para você que está no nosso Facebook, no nosso YouTube e também participando aqui conosco através do nosso WhatsApp. Doutor Emerson Matias, depois de finalizado o processo, em que momento ou em quais momentos, ou se é possível ou não, a pessoa reaver judicialmente? Vou dar um exemplo. A pessoa teve lá o processo finalizado, recebeu o dinheiro, saiu do imóvel, mas ela percebeu que não deveria, tinha algum erro. Tem um prazo aí para ela ingressar, não tem mais como voltar atrás. Depois que ela recebeu o dinheiro, ela tem que ingressar na justiça somente antes de receber os valores? Como é que funciona aí essas regrinhas? Não, porque é o seguinte, se tiver o caso da pré-gestação ilegal, ainda ela pode reaver o bem, entendeu? Mas ela vai ter que comprovar que a administração não usou aquele bem por interesse público nenhum, ou seja, deixou aquilo parado. Certo. Não construiu nada, não fez nada naquele terreno, né? Ainda ela pode. Mas se a administração ainda pode dizer que não vai dar, pode ainda colocar um valor, fazer tipo um aditivo, entendeu? Pois questionando, não, eu não vou dar esse bem não, agora não, porque a gente não tem, como é que se diz, orçamento para fazer o que a gente quer agora, mas a gente pode aumentar a sua indenização. Ainda tem esse acordo. Ela ganhar mais, entendeu? Mesmo se ela não conseguir reaver o terreno. Porque tem as duas situações, né? A pessoa tanto pode reaver o bem, né? Seja o terreno, a casa, como ter mudado aí o valor da indenização, né? A gente lembra que é realmente esse termo, né? Uma indenização. A pessoa é indenizada porque ela vai ter que entregar aquilo que é dela. Daniela, porque fica sem sentido. Qual foi a lógica da desapropriação? Não usar a coisa para utilidade pública, necessidade, seja lá o que for. Sim. E se não for feito, aí perde o sentido de existir o instituto, né? Aí você vai ferir o quê? A propriedade, que é o quê? Dignidade da pessoa humana. Ou seja, você já vai, esse princípio já vai sobrepor a própria soberania, né? Que é o interesse público. Por isso que é interessante. E aí, doutor Emerson Matias, quem é que autoriza esse processo de desapropriação? Por exemplo, aqui no município ou no outro município qualquer, quem é que faz? Depende, porque você tocou num ponto interessante. Não existe só desapropriação entre público, ente público e particular. Pode ser entre os próprios entes públicos. A União, ela pode desapropriar um bem do Estado, o Estado pode desapropriar um bem do município, só não pode o contrário. O município não pode desapropriar um bem do Estado, nem o Estado da União. Exatamente. Tem que obedecer a hierarquia. Aí isso aí é que tem que ser feito, entendeu? Mas é isso que tem que ser feito, Daniela. É ter uma consciência se o interesse público está sendo observado. Se ele não estiver sendo observado, cabe questionamentos. Em vez de regra, quando é uma desapropriação para interesse público do ente municipal, esse processo ele vai direto do Poder Executivo ou tem que passar pelo Legislativo? Não, porque geralmente quando já tem uma lei de desapropriação, já tem passado. Ou geralmente já tem o decreto pronto, ele já manda, entendeu? O ente da desapropriação do município, que vai assinar, que é o prefeito, no caso, para fazer a desapropriação. Mas geralmente já tem o decreto já. Voltando a falar sobre a questão da caducidade, somente o proprietário pode ingressar na justiça para reaver os valores, para reaver a indenização, ou digamos, o senhor falou de um exemplo aí que tinha mais de 30 anos, de repente o proprietário primário já faleceu, mas aquele bem foi passado de herança, os herdeiros também vão poder ingressar na justiça? Com certeza, o espólio eles podem, porque os bens eles transmitem na linha, tem a colateral, né, e a ascendência e descendência, né? Geralmente os ascendentes transferem os bens para os descendentes, aí vai na linha sucessória, pode sim. Esse meu caso foi o espólio já. Foi também? Já. É interessante porque a pessoa pode pensar, não, mas aí era um bem do meu pai, da minha mãe, do meu avô, eu não vou atrás,
é de herança, não vou conseguir. Mas consegue sim. Consegue. Teve que ter a concordância com os demais herdeiros. O difícil é a concordância com os demais herdeiros, mas é aquela coisa. Um vai querer sempre receber mais do que o outro. Mas aí na divisão obedece, inclusive, às regras da herança. Né? Exatamente. Bom, já são 11h59. Já passou, rapaz. Já passou o tempo, mas se eu tiver alguma coisa que a gente esqueceu para falar sobre esse tema, que realmente é um tema bastante amplo, né? Dá pra gente falar ainda mais sobre isso, mas é importante, né, doutor Emerson, que as pessoas percebam e procurem os seus direitos quando identificarem algum possível erro, ou mesmo sem identificar um erro, que possam se precaver, porque realmente, como é um processo muito burocrático, né, muito delicado, a pessoa leiga, ela não tem um entendimento sobre isso. Então, procurar um advogado para que possa, inclusive, acompanhar o processo desde o início até a finalização, até o recebimento dos valores. É importante ter a certeza de que você não está sendo lesado em momento algum, né? Então, muito obrigada por sua participação aqui no programa de hoje. Momentos finais? Bom, quero agradecer pela oportunidade, vou pedindo desculpa se eu errei qualquer coisa aqui, mas eu quero salientar a vocês que se tiver algum imóvel que já foi desapropriado há muito tempo, de Denox, de outros órgãos aí, e vocês acham que não tem um direito, não pense assim, procure um advogado de sua confiança, de preferência um especialista na área para você conseguir reaver um dinheiro. Eu vou ser sincero, nesses casos são um bom dinheiro. É só isso mesmo. Obrigada, doutor Emerson Matias, falando sobre desapropriação do Estado para interesse público, mencionando alguns exemplos, algumas situações do dia a dia, né, algumas coisas bem práticas para você ouvinte e internauta. Muito obrigada para você que nos acompanhou pelo rádio na frequência 106,1, nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Lembrar que esse programa fica gravado. Se você perdeu aí algum detalhezinho, você pode correr lá no nosso Facebook, lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, que fica tudo por lá. E lembrar que ele também vira podcast, então você vai conseguir nos acompanhar no nosso Spotify. Você coloca lá o próprio nome do programa, Mais Justiça. A gente volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, trazendo um advogado, uma advogada, profissionais aqui para tirar as dúvidas da população. Boa tarde a todos, até a próxima semana. Um programa em parceria com a OAB Iguatu.